Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, São Carlos. Para as pessoas que não estão habituadas, para os internautas, toda terça-feira nós temos as palestras semanais e uma terça-feira por mês nós pedimos para alguém vir de sua cidade trazer a experiência do seu centro espírita, a experiência que tem no atendimento com as pessoas, a experiência no estudo, tudo calcado nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos de Kardec, à luz da doutrina espírita. Deixar alguns recados para vocês, um alusivo até a nossa palestrante de hoje, que trabalha na casa, que vem lá de Matão, né, a meca do espiritismo no faroeste paulista. Não é isso? Vai ser no Clube Sorema, no dia 4 de maio. Tem um pessoal carga pesada, viu, gente? O Raul Teixeira, Simão Pedro, a Paula Zamp, Vinícius Lara. Sintam-se convidados. Vai ter, e tem uma página www.simpla.com.br. Está passando aí em cima, né, Valdo? Tá, né? Ótimo. Bom, outro comentário com vocês, em relação a... Nós iniciamos o ESD nos moldes da Federação Espírita Brasileira, destinado principalmente para quem já fez o COEM. É interessante que a pessoa já tenha alguma base, porque quem dá aula são vocês, né? Nós trocamos de lugar, sentamos aí e acompanhamos com o objetivo de tutoriar, né? Auxiliar, colaborar e auxiliar para que vocês se desinibam, etc. O objetivo é formar formadores mesmo, né? E isso nos engrandece. Felicidade de bom professor é ter bom aluno para que torne um professor melhor do que ele, não igual a ele. Ok? Bom, gente, vamos lá. Nosso tempo é curto hoje. Eu já vou apresentá-la, daqui a pouco o Maurício vai fazer a oração para nós. Hoje quem vai falar para nós, ela é a segunda vez na casa, Rose? É? Então, a Rose Siqueira, ela é do Centro Espírita Nosso Lar, lá de Matão. Ela é diretora de escola, estudiosa da doutrina. Também é uma divulgadora do evento que eu estou dizendo para vocês agora. E isso aqui tem um dedinho do Orson também, se ele estiver assistindo, ele é um dos culpados disso, deixa eu dizer isso para ele, para que chegue até os olhos dele. Aliás, mando um abraço junto também, todos os seus papéis foram distribuídos, viu, meu caro? O tema de hoje será pensamento e vida, não é isso? Se alguém tiver vontade de te perguntar, pergunta no fim, pergunta no meio, tanto faz, ok. Maurício, vamos fazer uma oraçãozinha? Oração visa uniformizar o ambiente, né, gente? Viemos da rua, há tribulações, dívidas, problemas. Vamos fazer o download disso, deixar numa caixinha do lado. Agora é hora de superficializar os bons sentimentos. Por favor. Boa noite a todos. Vamos ficar bem tranquilos. Viemos da rua, dos nossos dias, de todos os afazeres. Não estamos aqui por acaso. Vamos pensar que esse lugar já estava reservado para nós. Esta noite já está preparada. Então, vamos manter nossos pensamentos aqui, voltados para a nossa palestrante, para esse ambiente de paz, de tranquilidade, pedindo a Deus, ao Mestre Jesus, toda espiritualidade, que abra nossas mentes, para que possamos aproveitar ao máximo todo o conhecimento que for passado na noite de hoje. Sendo assim, que possamos prestar muita atenção e levar para casa um pouquinho do conhecimento e pôr em prática em nossos dia a dia. Que assim seja. Boa noite a todos. Que delícia estar nessa casa mais uma vez. Eu fico com o coração assim feliz. E encontrar pessoas que eu encontrei na primeira vez, mais feliz ainda, né? Isso nos ampara, nos dá uma sensação de acolhimento cada vez maior, e é uma extensão do nosso lar Matão, não é? Nosso lar aqui nos deixa muito felizes também.
Bom, o tema que nós escolhemos para falar na noite de hoje, ele tem muito a ver com as comemorações de abril e as grandes reflexões que nós podemos fazer. Porque abril nós temos aí tantas coisas boas para comemorar dentro da doutrina, que entre elas o nascimento do nosso querido Chico Xavier, que passou como uma estrela pequenina. Ele se dizia um cisco, mas o brilho desse homem, como médium, como trabalhador servindo com Jesus, nos fortaleceu a conhecer ainda mais a doutrina e a sermos também divulgadores dela, primeiro trazendo para a nossa vida e modificando o nosso eu. Eu acho que isso é o principal. Então, esse livro, tem um livro psicografado por Chico, né, junto com o Espírito Emmanuel, e esse livro nos traz grandes ensinamentos. Aliás, Emmanuel fala que não é um livro, é uma cartilha falada, que ele adequou para que nós tivéssemos um amparo, um localzinho de pesquisa para o aprendizado nosso sobre a Terra. Então, é isso que é o livro Pensamento e Vida. E eu peguei muita coisa do livro e outras que Emmanuel falou, seguindo essa linha dessa cartilha, para que a gente possa fazer as reflexões da noite. Você não estava, não passou tortura da primeira vez, mas seu tio, os colegas que aqui estavam, sabem que eu não sou cantora, mas eu sempre gosto de pôr uma música, não é isso? Eu amo colocar música naquilo que eu falo. Então, deixa eu pôr só o papelzinho aqui. E eu vou fazer a abertura da nossa reflexão com uma psicografia linda. Porque a gente fala que o mundo em que vivemos é uma cópia imperfeita do mundo verdadeiro, que é do lado de lá. Então, nessa cópia imperfeita, a gente recebe umas coisas belas de vez em quando. E Roberto e Erasmo são responsáveis por muitas das coisas belas que nós recebemos e que fala ao nosso coração. Então, é claro que a gente não vai cantar aquelas músicas, quando eu estou aqui, mas a gente vai falar sobre pensamento. E uma das músicas belíssimas deles, de uma escrita maravilhosa, de uma filosofia linda, é a música Pensamentos. Alguém conhece? Então, quem conhece vai cantar comigo, para eu não passar vergonha sozinha. Mas vamos refletir sobre cada palavra. Eu sei de cor, mas às vezes com a emoção eu acabo esquecendo. Então, eu trouxe papelzinho para colar, viu? 2 musiquinhas, uma para o início e uma para o final. Quem se comportar direitinho e não reclamar, eu tiro do final. Mas se não houver comportamento, eu canto, tá bom? É assim. Então, vamos lá com a música Pensamentos. Vamos começar a pensar sobre isso. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos da razão de estar aqui. As perguntas que me faço são levadas ao espaço e de lá eu tenho todas as respostas que eu pedi. Quem me dera que as pessoas que se encontram se abraçassem como velhos conhecidos, descobrissem que se amam e se unissem na verdade dos amigos. E no topo do universo uma bandeira estaria no infinito iluminada pela força desse amor, luz verdadeira, dessa paz tão desejada. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem dos motivos escondidos na razão de estar aqui. E olha o final que ele fala. E eu penso nas razões da existência, contemplando a natureza nesse mundo, onde às vezes aparentes coincidências têm motivos mais profundos.
Se as flores se misturam pelos campos, é que flores diferentes vivem juntas, e que a voz dos ventos na canção de Deus responde a todas as perguntas. Pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem, pensamentos que me afligem, sentimentos que me dizem. É psicografia ou não é? Não é uma coisa linda? É uma ideia, a gente brinca com psicografia, mas são escritas belas, de uma conversa com o alto, de uma conexão direta com o que é belo, com o que é bom para os nossos espíritos. Então eu tinha que trazer, porque eu creio que é através de grandes músicas, de grandes reflexões, que o grande aprendizado se faz. Cantar é orar 2 vezes, não é, pessoal? Então vamos começar a nossa reflexão de hoje sobre pensamento e vida. Eu fui passando enquanto eu estava cantando, né? Ninguém me falou nada. Olha lá. Olha quanta coisa nós temos aqui falando sobre o pensamento. Mas a primeira coisa que eu li de Emmanuel falando sobre isso foi um prefácio do livro de Venefledo de Toledo, que eu não sei se vocês conhecem, que é um livro de curas e passes, né? Passes e curas espirituais. Alguém conhece esse livro? Ele é pequenino e maravilhoso. Eu falo que foi por esse livro que eu aprendi o que é energia, que nós somos energia e que o nosso contato uns com os outros, com a natureza, com tudo que está à nossa volta, gera grandes aprendizados e gera também um compartilhar de coisas boas, mas também de coisas que não são tão boas, que na nossa ignorância a gente passa, enquanto não sabemos. Mas Emmanuel diz que há um momento do despertar de consciência. E o fato de estarmos aqui hoje é exatamente para exercer esse despertar, porque a lei divina está na consciência. Então, nesse livro, Emmanuel diz assim, que todos os campos de conhecimento sobre a Terra estão passando por transformações. E ele diz que a química e a física, por exemplo, evoluem para os prodígios da força nuclear. Que a fisiologia avança na solução de preciosos enigmas da vida. Que a astronomia contempla novas galáxias, que tudo se transforma e pelos olhos dos grandes telescópios a gente conhece quão pequeno nós somos e quão infinito é o universo. Que a medicina adianta-se nos processos de curar. Mas, porém, contudo, todavia, tudo se modifica, menos as aflições mentais, o vazio existencial. As aflições mentais ainda continuam sendo os mesmos suplícios de todos os séculos. E só, diz Emmanuel, a educação pode apagá-las. Mas que tipo de educação? A educação espiritual que restaure o coração e reajuste o cérebro para bem pensar. Vocês veem que toda vez que eu venho aqui eu falo de cérebro, né? Uma vez a gente falou até sobre doenças, agora a gente está falando sobre reajustar o cérebro para o bem pensar, sobre a questão das aflições mentais e o quanto a gente se perde por não fazer a higiene mental. Então, continuando nessa linha de raciocínio, ele diz que sabemos, todos nós, hoje, que o pensamento é o quê? Energia criadora, com todas as qualidades positivas para materializar os nossos mais escondidos desejos. E atentos à realidade que cada espírito transporta consigo, o mundo que lhe é próprio, nascido dos ideais e dos desejos, das aspirações, dos propósitos e das atitudes que cultiva, é indispensável acordar em nós a força construtora do bem, exteriorizando essa força construtora do bem em todas as direções, porque somente assim nós nos colocaremos em sintonia com as leis divinas.
Isso foi dito, gente, nesse prefácio do livro em 53. E nunca nós ouvimos falar tanto sobre pensamentos positivos, sobre a cura do nosso eu passando pelo que nós pensamos. Nunca nós ouvimos dizer tanto que doenças que afligem a alma estão matando mais do que a fome, do que a miséria e do que outros problemas que outrora eram comuns. A gente vê que em tempos de transição, de modificação do nosso eu, é necessário que nós reajustemos a bússola do nosso ser com Jesus. E Emmanuel chamava já a nossa atenção para isso. Lá no capítulo 14, para estabelecer uma ligação do livro A Gênese, nós temos um capítulo inteiro falando sobre os fluidos. E esse capítulo é interessante porque ele fala que os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade, que são para o espírito o que a mão é para o homem. Então eu comecei a falar do desencarnado, que quando não tem mais o corpo físico, ele atua sobre os fluidos. Da mesma maneira que a gente trabalha com as mãos, só que eles pelo pensamento e pela vontade. E nesse capítulo é interessante, porque eles vão nos dando, então, dicas de que pelo pensamento, os espíritos imprimem, no fluido essa ou aquela direção. Que eles, inclusive, juntam, combinam ou dispersam e formam conjuntos com uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam suas propriedades como um químico muda as de um gás ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Basta o espírito pensar numa coisa para que ela seja feita. A gente que estuda as obras de André Luiz, nós vemos muito isso. No livro, Os Mensageiros, quantas vezes, no capítulo 22, até o capítulo 26, fala um trecho sobre os que dormem, onde os espíritos fazem um trabalho de reabilitação com aqueles que desencarnaram numa situação desequilibrante. E aí eles trabalham com os fluidos, sopro, o passe, um alimento magnetizado, diferente do alimento material da terra. Inclusive mostra que os espíritos trazem, quando vêm fazer visita sobre a terra, a aparência que lhe apraz, quando eles já conseguem modificar isso. Eles trazem objetos que utilizaram em determinada encarnação para chamar a nossa atenção. Alguns, inclusive, se por exemplo, tiveram um vício da bebida, do cigarro, transmitem a nós o cheiro desse vício. Você fala, nossa, senti um cheiro de cigarro agora, mas ninguém está fumando aqui. Ou um cheiro de bebida e ninguém está bebendo. Quantas vezes a gente não dá passe, não é? E percebe. Então, é importante analisar o quanto isso é feito. Eles chegam até nós criando fluidicamente aquilo que eles querem, inclusive os objetos que eles querem que nós percebamos. Existem trechos nos livros, nos domínios da mediunidade, por exemplo, onde a espiritualidade fala de alguém que apareceu com um cachimbo na mão, ou com determinado objeto, ou com uma boneca. Então, é importante nós percebermos que aquele objeto que o espírito estava habituado a utilizar, ele plasma, ele mexe fluidicamente para que a gente veja, para que a gente perceba. Mas enquanto está falando do espírito, que pela ação da vontade, do pensamento, ele consegue manipular os fluidos, é uma coisa. Mas a espiritualidade nos coloca que esse pensamento age onde? No perispírito. Essa vontade, esses fluidos, agem no perispírito. Se esses pensamentos, se esses eflúvios são de boa natureza, eles chegam até as pessoas trazendo uma sensação de saúde, uma sensação salutar. Mas, se são maus, a impressão é penosa. Se as malignas forem permanentes e enérgicas, elas podem determinar desordens físicas. Certas doenças não têm outra causa. E aí nós somos chamados à atenção pela espiritualidade, tanto no capítulo 14, quanto nas obras de André Luiz, que tanto o pensamento do desencarnado,
quanto do encarnado, ele tem endereço. E ele vai até onde nós pensamos, levando bons eflúvios ou maus eflúvios, dependendo daquilo que nós estamos fazendo. E aí ele diz mais: certas doenças não têm outra causa senão pensamentos desviados do bem, desviados dos ensinamentos de Jesus. Porque hoje a ciência comprova que quem pratica o que Jesus veio ensinar, o perdão, a caridade, o amor ao próximo, a empatia, que se fala tanto hoje, essa pessoa vive mais equilibrada e, portanto, tem mais saúde e mais paz. Então, veja quantas coisas nós podemos aprender. E ele diz assim: não importa onde nós estamos, desde que estivermos reunidos, uma reunião é como uma orquestra. Cada um dos presentes toca um instrumento. Está sintonizado de uma forma. Veja, nesse momento nós estamos numa reunião. Nós estamos buscando sintonizar a nossa frequência mental com o que está sendo dito, buscando elevar os nossos pensamentos. Mas imagina reuniões onde imperam o materialismo e as ondas desequilibrantes do pensamento. Como é que elas estão? Pensamentos maledicentes provocam como se fossem correntes de ar repugnante. Isso também está lá no capítulo 14. Se nós tivermos pensamentos desse tipo, o que é a maledicência? O julgar, o falar, o criticar. Não adianta, lembra que eu falei, gastar energias com aquilo que a gente não vai fazer e não vai modificar. Não adianta julgar o outro, analisar a vida do outro, falar de determinadas coisas, se a nossa ação em nada vai contribuir. Então, isso também causa doença em nós. É pelo pensamento diário que exprimimos nossa moral. Isso também está no capítulo 14. E o nosso querido Emmanuel também fala no livro Pensamento e Vida. Se quiserem saber quem somos nós, basta analisar o que pensamos nas 24 horas. Diga-me quem tu és e eu direi com quem tu andas. O que nós fizemos hoje? Quais pensamentos visitaram a nossa mente? Onde nós endereçamos as nossas energias? O que nós estivemos fazendo concretamente, de tudo que eu pensei, quantas ações eu tirei? E essas ações foram boas ou foram más? É algo que nós também temos que pensar. Existe uma parte do livro, Nos Domínios da Mediunidade, que nós vimos bastante sobre psicometria. Então, eu trouxe para mostrar o quanto o pensamento está ligado a isso. Psicometria é a faculdade que alguns sensitivos têm de, através dos objetos, perceberem quais pensamentos ou qual pessoa, qual espírito está ligado àquele objeto. Nós sabemos que pela faculdade, várias faculdades que Chico tinha, uma delas era a psicometria. Chico recebia milhões de cartas em um ano, porque às vezes chegava por semana 2.000, 3.000 cartas. E entre as cartas que ele lia aos domingos, no seu dia de folga, das 7 da manhã às 11 da noite, ele pegava o paletó, que aqui tinha um bolso enorme por dentro, colocava as cartas no chão e tocava a carta. Passava os dedinhos na ponta da carta e ele sentia, essa aqui tem uma mãe sofrendo com um filho na drogadição. Esse eu mesmo vou responder. Essa aqui a pessoa está assim. Então ele ia enfiando no bolso aquelas que ele deveria ter alguma orientação de Emmanuel, de algum irmão espiritual, que pudesse ajudar aquela pessoa no momento. E as outras cartas, ele assinava as mensagens que vinham da gráfica, colocava o nome da pessoa e endereçava, mas algumas ele gostava de responder ele mesmo. E essa faculdade, ele não precisava abrir a carta para lê-la. Ele conseguia sentir só de tocar. Então, essa é a faculdade, de você tocar um determinado objeto e perceber. Então, nós também deixamos impressões dos nossos pensamentos, das nossas ações, nos objetos que nós temos.
um objeto que nós gostamos. Então, lá nos domínios da mediunidade, em determinado capítulo, no capítulo 25, se não me engano, ele fala exatamente sobre isso. De uma visita que André Luiz e os outros irmãos foram fazer num museu, e eles viram lá vários espíritos ligados aos objetos. Tinha, inclusive, um espelho que tinha uma mulher ligada àquele objeto, em espírito, que chorava muito. E aguçando a audição e a visão, André viu que aquilo lá ela ganhou de um rapaz que prometeu casar-se com ela, mas acabou a abandonando, foi embora para Paris e não voltou mais. E ela ficou com todos os sentimentos dela ligados àquele espelho. Então, qualquer pessoa que passasse ali, sentia, se fosse sensitivo, perceberia as energias dela ligadas no objeto. Mas, para explicar de uma forma mais clara para todo mundo entender, os nossos irmãos espirituais, inclusive André Luiz, lá, diz que os benfeitores, né, afirmam sempre que nós deixamos vestígios espirituais por onde arremessamos as ondas do nosso pensamento. Sabe quando a gente tem raiva de alguém? Mágoa. A gente fala, eu não consigo perdoar. Eu não vou esquecer de jeito nenhum, aquilo muda o nosso batimento cardíaco, faz a gente ficar pensando e remoendo a história. Nós estamos endereçando ondas de pensamento para essa pessoa e estamos atraindo-a para nós. Estamos ligados a ela pelas ondas do pensamento. Nós deixamos vestígios nossos lá. Como também aquilo que a gente fala na casa espírita. Olha, meu irmão, eu vou deixar o nome de um parente meu que está lá no hospital, no quarto tal, número tal. Eu gostaria que vocês fizessem prece, endereçassem para ele. E a gente fala, vamos orar juntos, vamos fazer um evangelho, vamos oferecer vibrações de amor a essa pessoa, para que Jesus a envolva, para que os médicos da espiritualidade guiem a mão dos médicos. Quando a gente começa a orar, o pensamento também vai endereçado. Vai um pouco do nosso benefício, dos nossos sentimentos, que vai envolver essa pessoa que está doente. Então, tanto para o bem quanto para o mal, nós deixamos os vestígios. Mas eu trouxe um caso que eu acho bastante interessante, que na outra fala minha com vocês aqui na casa, eu acho que eu comentei por alto. Que nesse jornal O Clarim, de 1964, fevereiro de 1964, saiu uma reportagem que se tornou mundialmente conhecida e foi reproduzida no Psych News de Londres. E esse artigo dizia exatamente o seguinte: no último local onde Hitler ficou, né, escondido, vários turistas passaram. E um dos turistas, um turista inglês, ele achou entre os escombros um pequeno guardanapo, todo queimado, velho, mas no ladinho tinha as iniciais AH. Percebendo que aquilo poderia ser raro, ele catou com o lenço dele, envolveu, enfiou no bolso e levou embora. Porque essa pessoa tinha um pequeno conhecimento de psicometria. E aí ele procurou alguns psicômetras, 3 médiuns que tinham essa faculdade de, através do objeto, descrever a pessoa, as sensações dela e tudo. E quando ele levou, o primeiro psicômetra, olha só, ao analisar esse guardanapo, sem saber de quem era e sem ver as iniciais, o que ele descreveu, né? O que ele falou? Ele falou descrevendo certinho esse perfil de Hitler, com pequeninos detalhes, referindo-se, inclusive, sobre o pequeno bigode, o rosto pálido, a mecha de cabelos negros e rebeldes, e foi falando de como era esse ser, dono daquele objeto. Posteriormente, outro psicômetra foi acionado, e também, desconhecendo as iniciais, desconhecendo a origem, ele também fez alusão do dono daquele objeto, que era alguém muito violento, referindo-se a um homem quase enlouquecido e infeliz, fornecendo uma descrição rigorosa de Hitler, nos mesmos moldes que fez o primeiro médium. Só que esse aqui ainda terminou a fala dizendo assim: para a humanidade, é melhor que esse homem esteja morto.
E continuou, conforme ele descrevia, falando inclusive de 3 crianças que morreram no local onde foi achado esse guardanapo, né? Detalhe que foi depois comprovado, porque morreram crianças, filho desse cofundador do Partido Socialista em 1918, na Alemanha. Então, isso, se você procurar no jornal Clarim, e procurar também nesse livro Luz na Mente, de Jorge Hansen, vocês vão ver essa descrição. Mas é uma das coisas para mostrar que nós endereçamos o nosso pensamento naquilo que está à nossa volta, e impregnamos, da mesma forma que a gente impregna um objeto, um alimento, nós também impregnamos aqueles que conosco sintonizam. Ou somos também envolvidos pelos pensamentos de outros. Nós estamos num constante compartilhar de pensamentos. E hoje o pensamento, ele tem forma. A espiritualidade nos ensina que não é pensamento apenas, é forma-pensamento. Ele toma forma. Como a gente assistia nos desenhos de antigamente, que aparecia uma nuvenzinha cinza, dependendo do que a gente estava pensando, e aquilo poderia, né, levar o outro a fazer alguma maldade, a mesma coisa ocorre com os nossos fluidos e com o endereçamento. Então, acabei de falar para vocês isso, Chico era um grande psicômetra. E continuando nessa linha, nos diz a espiritualidade que o pensamento espalha nossas próprias emanações em toda a parte em que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se por este motivo facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Então, nós também deixamos os nossos vestígios. Então, a reflexão da noite de hoje, quando a gente fala dessa cartilha, Pensamento em Vida, é onde nós estamos endereçando o nosso pensamento. Será que nós estamos conseguindo fazer aquilo, a receitinha de bolo que Santo Agostinho nos ensina? Toda noite, quando vou dormir, faça, como eu faço, como eu sempre fiz sobre a terra, uma análise dos seus pensamentos e das suas ações diárias. Se você fosse embora da terra hoje, teria alguém chorando pela sua partida? Teria alguém reclamando da sua conduta? Como é que você partiria? Como é que está a sua consciência nesse momento? Então, vai bem de encontro, dizendo-nos que o pensamento nos condiciona ao círculo em que devemos, olha que importante, ou merecemos viver. Às vezes a gente fala assim, ai, ninguém merece trabalhar onde eu trabalho. Como é difícil. Ou como é difícil a minha família. Veja o que está sendo falado. Nós, pelo pensamento, estamos no círculo em que devemos ou merecemos viver. E só ao preço de esforço próprio ou de segura evolução, logramos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-lo alçar, subir em esferas superiores. O pensamento que temos é responsável pela vida que vivemos. E pelos tropeços, pelas tempestades que abalam nosso ser diariamente. Outra coisa interessante, quando se diz que um médico cura seu doente com boas palavras, essa é uma verdade absoluta, porque o pensamento bondoso traz consigo fluidos reparadores que atuam sobre o físico tanto quanto o moral. Não é assim? Quero fazer uma cirurgia. Eu só vou fazer uma cirurgia com determinado médico se eu sentir nele confiança. E muitas vezes a cura já começa na conversa. Quem vai a um médico e vê que o médico fica só escrevendo e mal olha para a gente? Quantos de nós hoje não procuramos um médico por causa da doença da alma? Dos nossos pensamentos. Querendo que o outro seja escutativa. 50% da nossa cura ou mais está no olhar endereçado a nós, na preocupação conosco, nesse acolhimento que a gente recebe e no jeito com que o outro trata a dor que nós sentimos. Então, isso é uma verdade. E a espiritualidade vem, Emmanuel principalmente, falando nessa direção.
Como é importante vigiar os nossos pensamentos, fazer uma faxina na nossa casa mental e acertar a nossa conexão com o alto. O meio é muito simples, já que depende da vontade do próprio homem, que traz em si mesmo, a necessária prevenção. Os fluidos unem-se em razão da semelhança de sua natureza. Veja, os antagônicos se repelem. Existe uma incompatibilidade entre bons e maus fluidos, como entre o óleo e a água. Quantos de nós não chegamos na casa espírita falando, ai, deve ter alguém muito ruim do meu lado. Eu vi alguém escuro do meu lado. A gente usa até o termo, né? Tem uns que falam de roupa preta do meu lado. Eu acho que tem um obsessor. E aí a espiritualidade não se cansa de dizer para nós, diga-me quem tu és e eu direi com quem tu andas. É pelo pensamento que geram as suas ações que você está com este ou com aquele. Nós sintonizamos com o nosso igual. Então é importante que a gente primeiro acerte, modifique o nosso eu interior, o nosso mundo íntimo, para que possamos nos conectar com o alto. E possamos também ser estrada no caminho de alguém. Hoje eu estava colocando isso para as pessoas com quem eu falo, porque Simão Pedro, falando de Simão Pedro, ele coloca a filosofia na música tocando em frente, né? Quando ele fala que estrada eu sou, estrada eu vou, estrada eu sou. É uma filosofia essa música. Ela diz que nós temos que ter discernimento para percebermos que alguém vai abrir caminhos para nós, começando por Jesus, que tanto fez, mas que chegará o momento em que nós também seremos caminho para o outro. Essa troca e esse entendimento nós devemos ter. A mente, diz o Espírito Miramês, na mesma linha que Emmanuel, é o chuveiro da alma. Aquilo em que pensas firmemente cairá sobre ti mesmo. Olha, gente, aquilo em que pensas firmemente cairá sobre ti mesmo, de modo a te libertar ou aprisionar ou encarcerar, dependendo do teor dos sentimentos que impulsionam as tuas ideias. Esse livro Horizontes da Mente é uma graça, é uma coleçãozinha, Horizontes da Mente, Horizontes da Fala, e ele trabalha muito essas nossas ações que passam primeiro pelo pensar e depois se torna, né, concretizado na nossa verbalização. O pensamento daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular, em incessantes correntes de assimilação. A influência dos encarnados entre si é muito maior do que se imagina. Em toda parte vivemos em espírito. É outra coisa importante. O nosso pensamento influencia diretamente aqueles que caminham conosco, da mesma maneira que o pensamento deles nos influenciam. Que tipo de influência nós estamos sendo para o outro? Maléfica ou curativa? Restaurativa ou punitiva? De empatia, de se colocar no lugar do outro, ou de julgar e condenar antes de ouvir o outro? Como é que está a nossa casa mental? Que tipo de influência nós, como espíritos encarnados, estamos sendo? O intercâmbio de alma para alma, entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, é em razão disso obrigatório e constante. Sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros. Está lá no livro Nos Domínios da Mediunidade. Sem perceber, consumimos e influenciamos. Então, na verdade, influenciamos e somos influenciados, mais do que nós imaginamos. Aí vem a pergunta, né, dos irmãos no Livro dos Espíritos. É possível, sem dúvida,
evitar os homens que se saiba mal intencionados, mas como sair da influência de maus espíritos que surgem à nossa volta e se insinuam em toda parte sem serem vistos? A pergunta é bem assim, perspicaz, né? Bom, quando a gente vê um homem encarnado, sabe que ele é mal intencionado, não é boa gente, a gente se afasta. É muito fácil. Estou vendo, não gostei da atitude, não gostei do que fala, do jeito que age, então vou me afastar dele. Mas e quando é um irmãozinho que eu não enxergo, olha lá, que estão em toda parte sem serem vistos? Mesmo a gente tendo falado agora que nós estamos sintonizados, porque nós temos a mesma frequência, não é assim? Eu costumo dizer que eu ouço muitas pessoas reclamarem de determinado programa de televisão, de determinado programa na rede social, mas aí a pergunta que a gente faz é: quem tem o controle? É você. Não adianta reclamar e continuar sintonizado no mesmo canal. Para a frequência chegar na gente, nós temos que querer, passa pela vontade. Então é a mesma coisa. A pergunta que está dizendo: eu não estou enxergando, eu não sei. E se essas pessoas más se aproximarem de mim sem eu estar vendo? Olha a resposta. As imperfeições da alma é que atraem os maus espíritos. Eu diria os espíritos ignorantes. Não há outra forma, lembra de sintonizar? Se eu tenho bons fluidos, se eu tenho bons pensamentos, que geram ações melhores, eu vou estar sintonizados com espíritos do mesmo teor. Mas se eu tenho más imperfeições, se eu não trabalho para melhorá-las, o que vai acontecer? Diga-me quem tu és, e eu direi com quem tu andas. Não tem outra forma. Lembra que a flor de lótus está em meio ao lodo e continua belíssima? Nós devemos estar no mundo sem ser do mundo? É essa a resposta que nós temos aqui. Os espíritos realmente bons, encarnados e desencarnados, não têm motivo para temer a influência dos maus. Olha a continuidade da resposta. Simples assim. Por que você está com medo? Você só tem que ter medo se as tuas ações te colocarem na frequência desse tipo de espírito. Na verdade, você está igual a ele, se você estiver na mesma frequência. Você está em condições de ajudar? Não, então a sua frequência está baixa porque você quer. Então, eleve, suba, melhore-se. Como revigorar nossas forças todos os dias? A educação dos impulsos mentais. De tanto ouvir essa resposta de Emmanuel, de tanto escutar isto, eu entendi que Emmanuel realmente atua na educação. Eu ouço muito, não sei aqui em São Carlos, mas lá em Matão, quando falou que Emmanuel estava reencarnado, uma das primeiras coisas que surgiu é: Emmanuel vai atuar na educação. E aí você fala, está com 18 anos, né, 19 anos, Emmanuel vai ser o quê? Um secretário da educação, um diretor de escola, o que ele vai ser? Vai atuar na educação. Aí a espiritualidade responde para nós: Emmanuel atua na educação há milênios já que ele vem, se educando, se lapidando. Agora ele está ajudando a educar os espíritos. Ele já atua na educação, mas é a educação do espírito, não é a educação da matemática, da química, da física, como a gente imagina. Eu acredito que ele vai continuar atuando naquilo que ele é mestre, que já entendeu um pouquinho de Jesus, e como ele disse, né? Você escolhe. Quando ele fala lá no livro há 2000 anos, cabe a você escolher seguir Jesus agora ou daqui a milênios. Aí ele termina dizendo: eu escolhi os milênios. E nós, né? Ele está trabalhando para mostrar, através das dores que passou, das dores da alma, de todo o trabalho de lapidação, e continua incessante trabalho, dizendo: eu escolhi os milênios. E vocês? Vão seguir os mesmos passos que eu? Bater cabeça também? Trabalhando a educação dos nossos espíritos. Através de pensamentos construtivos, esforçando-te para que eles plasmem as ideias, de modo a torná-las visíveis pelos fatos. Isso é muito importante. Então, olha, nesse livro Pensamento e Vida, ele é fininho, gente. É livro de cabeceira. Tem alguém aqui que tenha ele? Levanta a mão.
Quem não tem, presenteia, desse de presente, porque é um livro maravilhoso, ele é fininho. Você lê ele em um dia, mas aí você percebe que você não entendeu nada. Aí você começa a ler uma página em um ano. Todo dia você lê uma frase, aí você pensa sobre aquela frase. Estou falando sério, não estou brincando. A primeira vez que eu li, eu achei que que a gente gosta de engolir livro, numa noite passou o livro. Só que quando eu terminei, eu pensava nos capítulos e falava, o que Emmanuel quer dizer com aquela frase? Aí eu vi que eu não estava entendendo. Aí eu comecei frase por frase. Gente, é uma lição de vida. E não consegui colocar em prática nem o prefácio. Porque olha o que ele fala no prefácio. Verdade, ele fala assim, que esse livro é singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço. Os irmãos que vêm reencarnar. Utilizado em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Veja. Ele diz assim, o nosso pensamento, isso aqui é no prefácio, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Só essa frase, começa a pensar. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Aquilo que a gente quer viver para nós. O que a gente quer que aconteça. Olha que sério. Ah, tá, e daí? Através do quê? Do reflexo de nós mesmos. O que nós somos é o que nós pensamos, é o que nós fazemos. Até que um dia nós nos identifiquemos, olha, no curso dos milênios, que foi o que aconteceu com ele, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Bom, se o nosso pensamento cria a vida que procuramos, a gente cria coisa errada. Investe no caminho que não deveria, se afasta daquele que nos criou. E, às vezes, por milênios, buscamos descobrir quem somos, a que viemos, para onde vamos e como é que queremos voltar. Quando a gente consegue descobrir isso a muito custo, a gente começa a trabalhar para nos identificar com aquele que nos criou e que deseja o nosso bem. E que nós, como filhos pródigos, saímos buscando novas experiências. A mente, diz Emmanuel, é o espelho da vida em toda parte. É a mente que cria tudo. O cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para aprisionar, acrisolar e também elevar o ser. Então veja que de novo ele está dizendo que o cérebro gera toda a força do nosso pensamento que move tudo à nossa volta. E são essas forças mentais que podem nos libertar, nos fazer subir na direção do Pai ou nos aprisionar desde já. Quantos suicídios, quantas pessoas com síndrome do pânico, com depressão, tomando medicamento para tudo. Hoje a gente vê o alimento básico da mesa ser substituído pelos medicamentos da farmácia. E os pensamentos, as aflições mentais continuam as mesmas. Ninguém, diz Emmanuel, permanece fora do movimento de troca incessante. Nós não somos ilha. Nós estamos em constante troca. Estamos sentindo a energia do outro e doando a nossa. Então, que tipo de energia nós estamos buscando e estamos doando? Que canal nós somos? Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Só prefácio, viu, gente? Não falei outro capítulo. Por essas imagens, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Então, veja que, de uma forma muito clara, Emmanuel diz assim,
antes de qualquer ação, e mesmo que você não haja, o pensamento já toma forma. E mesmo que você não abra a boca, ele vai onde você endereçou. Então, nós somos responsáveis pela vida que vivemos, pela vida que projetamos e por aquilo que nós influenciamos no outro, inconsciente, e a partir da noite de hoje, conscientes. Conscientes. Você está fazendo um alimento, que tipo de energia? Que tipo de pensamento você está endereçando? Se você endereça por um objeto, você endereça para a água, que nós sabemos. Você endereça para tudo que você faz de alimento, porque a água é a base. Ela é fácil de perceber isso. Por isso que às vezes a gente come uma coisa e sente mal. Por isso que eu sempre brinco, maridos, se as esposas cozinham, não deixem nas nervosas na hora do cozimento e do fazer dos alimentos. É uma brincadeira, mas é para a gente perceber o quão revigorador é um alimento quando a gente faz com amor. Um simples arroz branco com uma saladinha de tomate para quem está com fome e para quem fez com amor, não é tudo? É tudo. O reflexo mental, olha gente, o reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Em tudo vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvida: pelo pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Olha que coisa linda. E para finalizar, para a gente não se demorar tanto, já que nós estamos no mês de abril, eu queria finalizar com essa história que eu acho que é interessante. Nós tivemos o prazer de estar com a Elizabeth Lacerda, não sei se vocês conhecem, Elizabeth Lacerda, cantora, 3 dias em Uberaba e Uberlândia. Foi a primeira vez que ela foi fazer palestra na Casa da Prece, né, a casa de Chico Xavier, onde tanto ele fez de trabalhos maravilhosos, né? E ela falou, olha, pessoal, Rose, eu estou indo para lá, você não quer ir? Vamos, a gente também vai passar pela periferia de Uberlândia, então vai ser num centros espíritas que fazem um trabalho muito legal. Vamos lá? Nossa, eu me senti, né? Falei, vamos. E aí, para falar para vocês, ali está a Dondinha, né, que o Chico falava para ela, Donda, vamos ficar com Jesus e não vamos cair na onda. Firma o seu pensamento. Ela disse que era o que mais Chico falava. Quando nós chegamos lá, eu quase não tirei foto, porque eu fiquei tão emocionada com o lugar. Tinha uma feira do livro espírita, e aqui é o pessoal que foi comigo. O Denis e a Fabiana são casados. O Denis é irmão da Renata. Meu esposo estava trabalhando, não pôde ir. Então, nós fomos nesse grupinho aqui de 4 pessoas. Quando nós adentramos esse local, aqui é uma foto antiga, tá? Mas continua pequenininho, com aqueles mesmos bancos. Para quem conhece lá, está revendo o lugar. E nós sentamos, quando eu sentei e fechei os olhos, é uma energia, você imagina o pensamento desses espíritos que tanto laboraram nesse local e continuam trabalhando. Agora com o Chico também do lado invisível. A energia é maravilhosa. Eu fechei os olhos e comecei a chorar. E eu sentia que os irmãos espirituais passavam pessoa por pessoa, dizendo assim, seja bem-vindo. E colocava a mão na cabeça, que bom que você veio. Seja bem-vindo, que bom que você veio. Falou isso para todas as pessoas. Todas. É claro que para a gente ter essa noção de escutar, eu tive um privilégio, mas para a gente ter a noção, o quanto a espiritualidade nos cuida num lugar como esse, que é igual aqui. E logo após eu perceber isso, eu via que a minha amiga, a Renata, chorava muito. Aqui é lá na casa, que virou o museu hoje, né? Ela chorou muito e ela se sentia emocionada. Eu achei que ela tivesse percebido a mesma coisa que eu. Então, uma das coisas que eu perguntei para ela foi, Rê, por que você está chorando tanto? Ela falou, Rose, preciso te contar. Conforme eu fiz uma prece, eu pedi para a Fabiana, porque eles são um casal, e eles querem muito ter filho, e o meu irmão conseguirem logo que venha o filho deles. E eu pedi muito para Deus, você não acredita
que a espiritualidade veio com uma menina branquinha de olho azul e colocou a menina no meu colo. Aí eu estou agradecendo, porque eu tenho certeza que a menina vem. Eu falei, nossa, que interessante. Falei, mas por que colocar no seu colo? Podia ter colocado na Fabiana, que estava do lado, né? Ainda brinquei, falei, a menina é sua. Bom, viemos embora, tudo, tá aí a menina dela, branquinha, do olho azul, do jeito que ela descreveu, né? E ela já tinha um filho de 14, outro de 7, e estava grávida dessa menina. Mas eu estou contando a história para a gente perceber como nós nos ligamos à espiritualidade maior, quando queremos. Quando a gente senta num lugar como esse, a espiritualidade está cuidando de nós. Está passando pessoa por pessoa, enquanto a gente assiste a palestra, nos dando passe, já trabalhando, retirando todos os fluidos negativos, as formas, pensamentos que nos angustiam, para que nós possamos sintonizar com o canal de Jesus. E aí, conforme a gente vai vindo cada vez mais, vai estudando nessa casa, a gente vai sentindo que Jesus vai nascendo em nós, porque as atitudes vão se modificando. A gente não vai mais se dar por feliz só assistindo a palestra tomando água. A gente vai querer contribuir de alguma forma, estudar mais, buscar uma sintonia cada vez melhor, para que um dia a gente saia de assistido e passe a ser assistente, porque alguma coisa dá para fazer. E as nossas ações benéficas nos auxiliam, primeiramente, a modificar a frequência negativa, de sintonizar com a matéria. Nos ajuda já a procurar um canal de trabalho espiritual. E esse canal nos dá força, nos alimenta da mesma forma que a gente alimenta o corpo. Ele nos ajuda a higienizar a alma da mesma forma que a água higieniza o corpo no banho. E a gente começa a sintonizar, mas é importante que a gente aprenda isso aqui, ó. Isso só dá para fazer conosco. Não queira você modificar o outro. Sabe aquela história, seja você a mudança que você quer ver no mundo? É individual, ninguém modifica ninguém, mas nós somos capazes de sermos melhores. E quando a gente tem uma versão melhor de nós mesmos, o outro, pelo menos, vai ter um parâmetro do que ele é e o que ele pode se tornar se ele quiser. Porque quando ele vê que uma pecinha enferrujada como nós somos, com tantas más inclinações, dê um passo de melhora e vê que é possível, ele fala, se a Rose conseguiu, eu também consigo. Né? Se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Então, a gente pode encorajar, mas a gente não modifica. Por isso que você não pode forçar uma pessoa a compreender uma mensagem que ainda ela não está pronta para receber. Mas, ainda assim, você nunca deve subestimar o poder de plantar uma semente. Na semente existe um mundo, uma vida, quantos frutos, mas ela só vai germinar na hora que o outro se tornar terra fértil. Então, o convite da noite de hoje é para que nós sejamos essa terra fértil, para que a gente compreenda e não esqueça de Jesus, porque com Ele tudo fica mais fácil. O fardo sempre será mais leve. E a saúde, diz Emmanuel, é a perfeita harmonia da alma. Então, Emmanuel está nos dizendo que não existe outra forma de nós sermos saudáveis se nós estivermos longe das leis divinas ou longe de Deus. Mas é importante que nós percebamos que ser saudável não significa não ter doença física. Eu posso ter um problema sério nos meus joelhos e estar aqui muito bem falando com vocês. Eu tenho limitações. Porque o corpo vai ter que ficar na terra, não vai, gente? Nós não vamos levar. Então, para ele envelhecer, células vão morrer, audição vai falhar, visão vai encurtar, nós vamos ter dificuldades. Mas com Jesus é muito fácil. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos, e eu vos aliviarei. Recordem-se que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quanta coisa Jesus nos falou e pouco a gente entendeu.
Talvez porque o nosso canal ainda está muito longe da compreensão das leis divinas. Mas a busca incessante de cada um nesta noite já diz que é possível. É possível. Nós não queremos mais as mesmas ondas de frequência que nós sintonizamos. Nós estamos modificando o nosso pensar. Então vamos terminar com a musiquinha? Bom, né? Depois vocês reclamam para o Almeida, foram eles que me chamaram, fala, né? Olha lá, o tio do Almeida que gosta de cantar, reclama para eles. Olha essa música, é um convite para a gente brincar de viver, escrita por Guilherme Arantes. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, redescobrir seu lugar, para retornar e enfrentar o dia a dia, reaprender a sonhar. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não, você verá que a emoção começa agora. Agora é brincar de viver, não esquecer, ninguém é o centro do universo, assim é maior o prazer. Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim, continua sempre que você responde sim. A sua imaginação, a arte de sorrir, cada vez que o mundo diz não. E aí ele termina falando, né? Eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho. Como sou feliz, eu quero ver feliz quem andar comigo. Vem. Tem coisa mais linda que essa? Vamos junto? Eu acho que essa é a fala de Jesus. Quando a gente segue com Ele, com bons pensamentos, buscando fazer o bem, olhar com olhos bons, não tem outra forma. A gente brinca de viver e seremos estrelas para conduzir alguém um dia. Paz e bem, obrigada pelo convite à casa, obrigada pela paciência de cada um que me ouviu. Que Jesus os abençoe. Gostaram? Pois é. Muito obrigado, viu, querida? Vocês viram que ela deu um passeio, né? Fez um passeio no livro Domínios da Mediunidade. Uma aulinha extra para o povo do ESE e do COEM 2. O pessoal do COEM 1 está começando, não é isso? Psicometria, vai cair na prova, hein? Sobre André Luiz, modificação do pensamento, reforma íntima. Falou algo sobre passes, a importância da leitura, a força do pensamento e a sua interação com as nossas atitudes. Ou seja, demonstrando claramente que nós somos aquilo que pensamos, né? Isso é uma consequência natural, sem nenhum milagre, né? O termo, em um dicionário hipoteticamente espírita evolutivo, a palavra milagre certamente não existiria. É um termo utilizado de uma maneira genérica para algum fenômeno que nós desconhecemos, só isso. Jesus não chama ninguém de burro, nos chama de ignorantes, no bom sentido. Somos mesmo. E então, ignorar as coisas significa desconhecer. Não é? A partir do momento que nós vamos aprendendo, conhecendo,
isso vai saindo esse véu, né? Que cobre as nossas mentes, um pouco de escuridão, um pouco de materialismo, um pouco de falta de humildade, um pouco de falta de estudo, talvez um pouco de falta de Jesus. Talvez um pouco de falta de cada disso seja exatamente a necessidade que nos atrai num centro espírita, não é? Talvez as casas espíritas e outros centros religiosos, nós não somos os detentores da verdade, nem temos essa pretensão, né? Cada um deve ir ao lugar com o qual se afiniza, com o qual melhore, com o qual produza alguma coisa de bom. Isso sim é o ideal, não é? Se for aqui dentro, nós vamos ficar muito felizes, se for fora, também ficaremos. Porque quem ama o próximo, o ama em qualquer circunstância. Com qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer forma e de todo jeito. Fácil? Talvez nem sempre. Mas a gente chega lá, né? Se Deus quiser. Pedir para o decano da casa fazer a nossa oração de encerramento. É possível? Às quartas-feiras começamos um coral, graças a ele. É um cantor, é um tenor espírita, escondido, oculto, viu? A ser revelado. Por falar em coral, todos estão convidados, tá? Amanhã é dia de ensaio, aí estamos aí às 7h30. É só aparecer que o professor nosso está aí para nos orientar, para ensinar a gente. Então, quem gostar, é só aparecer, tá ok? Eu vou esperar quem que vai aparecer, ok? Bem, a oportunidade que me é oferecida é extremamente agradável, porquanto me coube a melhor parte. A parte de nós dizermos a Jesus o quanto nós somos gratos pelo fato de estarmos aqui reunidos em seu nome, pela possibilidade que tivemos de ouvir considerações tão interessantes, tão bem colocadas a respeito da nossa ação, da nossa vontade, que se traduz pelo nosso pensamento. Rose, que Deus te abençoe, te ilumine cada vez mais, para que você possa continuar nessa jornada de esclarecimento, de orientação. E se nós tivéssemos uma visão mais apurada, com certeza nós veríamos que esta nossa sala não está apenas contida por nós aqui encarnados, mas que muitos espíritos estão aqui. Muitos foram trazidos para ouvir. Outros vieram espontaneamente para aplaudir. Outros vieram dizendo graças a Deus. Graças a Ti, Jesus amado, pelo fato de nós estarmos aqui reunidos essa noite. Muito obrigado por nos ter sido concedido esse privilégio de falarmos da Tua doutrina, de ouvirmos a respeito da Tua doutrina. Permita, Senhor, que nós possamos ser merecedores de todas as Suas promessas, pois nos garantiste, Jesus, que aonde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas, estarias no meio delas. Aqui estamos nós, Mestre, um punhado de pessoas, no pensamento, na vontade e no desejo constante e forte, de que estejas ao nosso lado, para nos dar força, para nos dar orientação, para nos dar coragem de vencermos todas as dificuldades que porventura nos sejam apresentadas na vida e nós possamos vencê-las. Dificuldades de qualquer ordem, sejam dificuldades físicas, de comportamento, espirituais, tudo aquilo que pudermos colocar no nosso caminho, nós saberemos como transpor todos esses obstáculos e todas as dificuldades. Abençoe a cada uma das criaturas, irmãs nossas, que estão nessa sala, que possam receber das Tuas mãos, dadivosas, aquilo que aqui vieram buscar. Esclarecimento, orientação, saúde, paz no coração. É o que nós te pedimos e aquilo que nós agradecemos. Que assim seja, meus irmãos.